Ora então, boa noite, meus amigos. Afinal estás a ver? Afinal o pessoal está todo desperto. Estás a ver? Sim, senhora. É com todo o gosto que aqui estou de novo, entre família, que é assim que eu os considero a todos. Mais um deste grupo. Também sinto um pouco de ser a minha casa. E é com todo o gosto que aqui estou, trazendo-vos mais uma das leis morais. Desta vez vamos para a lei moral da sociedade. Para eu poder graduar a informação que vou dar, há aqui alguém que esteja pela primeira vez num centro espírita. Ok, muito bem. Tem mais ou menos uma ideia de espiritismo, mais ou menos? Pronto, de qualquer maneira eu vou tornar as coisas o mais simples possível e a senhora não hesita em perguntar-me, nem que seja no final da palestra, está bem? Muito bem. Ora bem, então vamos rapidamente abordar isto. No Espiritismo, já ouviu falar do Livro dos Espíritos? Já, pronto. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação básica, foi escrita por Kardec em 1857, quase há 161 anos atrás, já foi há 161 anos atrás, e aquele livro está dividido em 4 partes. Tem uma primeira parte que chama-se as causas primeiras, tem a ver com Deus, as causas primeiras da origem do universo, etc. Depois tem uma segunda parte em que tem por título a vida espírita, em que ele reconhece que nós somos mais do que simples corpo, há uma alma e há um perispírito, que juntos podem formar um espírito, etc. Portanto, e reconhece toda uma vida para além desta física. Depois há uma terceira parte que é exatamente isto, é chamada as leis morais. E depois há uma última parte chamada Esperanças e Consolações, em que ele mostra, através, portanto, todos os livros dele não são dele, nem sequer, ele não tinha este nome, ele tinha o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivail, só que ele adotou o nome de Allan Kardec porque entendeu que a obra não era dele. E Allan Kardec tinha-lhe sido dito em 1856, numa das primeiras comunicações que ele recebeu de espíritos, um espírito familiar de nome Zéfiro, que tinha sido colega dele, sacerdote druida em 58 a.C., apareceu numa sessão mediúnica e disse-lhe que, olha, companheiro, nós já fomos sacerdotes, os dois, druidas, em 58 a.C., e tu chamavas-te Allan Kardec. Ok? E ele então adotou esse pseudónimo, nesta encarnação de agora, de há 160 anos atrás. Ele adotou isso por uma questão de transparência e de sinceridade. Ele entendia que a obra, que era o Livro dos Espíritos, que as que seguiram, não era dele, mas eram dos Espíritos. E então, para não pôr o nome dele, ele foi adotar este nome de Allan Kardec que vinha de trás. Pronto, e portanto, nessa quarta parte do Livro dos Espíritos fala-se das Esperanças e Consolações, o que é que se passa do lado lá da vida, a relação de causa e efeito entre o que nós fazemos e o que é que depois escolhemos, etc. Portanto, mas hoje vamos falar da terceira parte. Na terceira parte tem esta designação das leis morais, começa por primeiro fazer uma caracterização da chamada lei natural ou divina. Isto, lei natural e divina é igual. E a ideia que se transmite, e por isso eu trago este boneco assim, é que a lei natural ou divina são todas as leis que nós andamos a descobrir. As leis que descobre a biologia, a física, a astronomia e também as leis morais, as leis de comportamento humano, no sentido de progredir bem e de fazer bem. De tal maneira que o que eu quero aqui mostrar aqui é que, enquanto a lei natural é um universo todo, as leis morais são tão só um sistema solar em que tem um sol, que é a última lei, a lei da justiça, amor e caridade, e depois tem à volta delas, uma série delas, parecem uns satélites como a Terra que anda à volta do Sol, e Marte e Júpiter. Portanto, assim nós estamos. E hoje vamos tratar deste satélite que é a lei moral da sociedade. Ora bem, recapitulando isto, como eu disse, vem neste primeiro livro, que é essencial, é o primeiro livro que se deve ler e que se deve ler por toda a vida. Não é um livro de histórias, é um livro que tem 1019 perguntas e tem uma série de respostas. Nós
nós tenhamos alguma dúvida, devemos lá ir. Bom, nesta terceira parte, entre a pergunta 614 e 648, vêm as características deste grande conjunto, do universo, das leis divinas, entre as quais uma parte são as leis morais. E depois, entre a pergunta 773 e a 775, então sim, vem a lei moral da sociedade, que é deste satélitezinho, é como se fosse a Terra em relação ao sistema solar. Ora bem, o que é que são as leis divinas? Vamos aqui ouvir o que vem dito no Livro dos Espíritos. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Portanto, cá está uma primeira separação. Naquele grande universo, há um monte de sistema solar, sei lá, as leis da física, da astronomia, da biologia, etc. Encaixam-se todas aqui. Também são leis de Deus, foram criadas por Deus, também vamos a descobri-las, não é? Portanto, são criadas também por Deus. E depois há umas leis com umas características diferentes, que são as leis morais, são as leis do comportamento, do bem proceder. Mas bem proceder é esta que estudam os homens de bem, como diz o Livro dos Espíritos, mas com racionalidade, isto é, não nos serve o conceito de moral simples, porque ao longo dos tempos a palavra moral foi tendo umas significações distintas. Eu dou-vos um exemplo. Estão aqui senhoras com calças neste momento. Em Portugal hoje é moral, mas não foi sempre assim, certo? Eu ainda me lembro do tempo em que era imoral. Mas mesmo à data de hoje, se uma destas senhoras que está hoje com calças for ali para o Afeganistão, ali para a Ásia, onde nós costumamos até mandar tropa e tal, não sei o que mais, vai ser apedrejada, é crime, é imoral. O espiritismo, como filosofia, como ciência, não pode ir atrás de uma coisa tão flexível que é moral aqui em Portugal, imoral no Afeganistão. Em Portugal era imoral não há muito tempo, ainda no meu tempo de vida encarnada, e é moral agora, estão a ver? Não pode. Então, por isso o espiritismo, a sua natureza filosófica, obriga-o a justificar porque é que algo é bem ou é mau. Daí virei ética. A ética é um ramo da filosofias. Ética é sinónimo de filosofia moral. Ok? Pronto, mas já voltamos a essa parte. Portanto, isto para caracterizar o grande universo. Nós vamos depois concentrar-nos no nosso sistema solar, é este. E dentro deste sistema solar, iremos ao nosso satélite já daqui a bocadinho. Vamos no instante só rever um filmezinho sobre isto. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Portanto, são um conjunto de leis, não é só o espiritismo que as estuda, todas as filosofias espiritualistas que acreditam que há mais do que o corpo, as estudam, e também as religiões. Portanto, já há muito tempo que há uma busca
constante de encontrar a felicidade do homem através do bem proceder. Portanto, não é exclusivo do nosso... A diferença daqui na doutrina espírita é que a estudamos com racionalidade, de uma forma filosófica, sem ser dogmáticas, sem estarmos cerrados numa determinada orientação, pondo em causa e podendo raciocinar sobre tudo. Portanto, é esta apenas a única diferença. Por isso somos uma filosofia de base científica e consequências ético-morais e não propriamente uma religião, pelo menos em termos formais. Ora bem, portanto, vamos então no instante recapitular as grandes características, vamos olhar para as características gerais deste grande conjunto das leis naturais, mas depois vamos começar a entrar nas leis morais do nosso sistema solar, a origem e o conhecimento delas, a questão do bem e do mal, já que vamos falar de leis morais, tem a ver com bem proceder e mal proceder, portanto vamos também olhar para isto e depois vamos ver a divisão, antes de depois de isolarmos este planetazinho que vamos tratar hoje, que é a lei moral da sociedade. Vamos então às características. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Isto vem na pergunta 615 do Livro dos Espíritos. Mas reparai, gostava-vos de chamar a atenção para um problema que todos nós temos, que é a nossa linguagem. A nossa linguagem é curta. Todos nós temos a noção, quando queremos descrever exatamente algo, ou mesmo às vezes o que se tenha passado, a nossa memória traz-nos, ou quando a gente quer descrever exatamente uma coisa, muitas vezes não conseguimos descrever tudo, e às vezes depois arranjamos umas palavrinhas que também já têm vários significados. Aqui está um exemplo. Reparai, foi dito que a lei de Deus, a lei natural, a lei divina, é tão eterna como o seu Criador, não é? Foi o que a gente ouviu. É possível? Não. O que é eterno? Eterno é, não tem princípio e não tem fim, certo? Então, isso só há um ente, que é Deus. Se a lei é dele, de Deus, quem é que a criou? Foi ele. Então, não pode ser tão eterna quanto o seu próprio Criador, certo? Diremos, mas então há aqui um erro? Não há. O problema é, como é que Kardec ia, usando a linguagem que tem, como é que ia escrever isto? Punhamos-nos nós no lugar deles, já passado quase 2 séculos. Nós dizemos assim, bem, o homem é imortal. O que é que significa imortal? Que sobrevive à morte. Portanto, continua a existir algo depois da morte, o espírito, enfim, pronto. Muito bem, é imortal. Então, é assim, teve um princípio, a morte não acaba com ele e ele continua. Em princípio não terá fim. Somos imortais. Mas quando nós começamos a viver, nós não pedimos para viver, nós não escolhemos viver, mas demos-nos conta que estamos neste mundo. E chegamos a este mundo, descobrimos que já havia umas regras que regiam isto, não é? Portanto, então quer dizer que a lei de Deus é mais antiga do que nós, já existia antes de haver a raça humana, certo? Então será mais imortal que nós? Ok. Mas é menos eterna que Deus? Estão a ver a dificuldade, porque temos poucos termos, ok? E tenhamos essa noção. Isto é muitos problemas de interpretação de livros sagrados, das religiões vêm daí. Para quem conhece a religião cristã católica, também olha para os evangelhos de Cristo com uma linguagem antiga já morta, depois tradução de tradução e tal, e inclusivamente no Espiritismo houve necessidade de se escrever uma obra chamada o Evangelho segundo o Espiritismo para clarificar exatamente estes problemas de linguagem. Ok? Muito bem. Também, por exemplo, o imutável. O imutável também não pode ser, reparai. Diz-nos a investigação
desta doutrina que nós progrediu o homem. E também os mundos em que vamos habitando vai progredindo. A gente dá conta, o nosso país era menos desenvolvido há 50 anos atrás, hoje é mais desenvolvido e amanhã mais desenvolvido será. Nós vamos reencarnando e tal, quer dizer, também vai progredindo, os mundos também vão progredindo. Então, nesta progressão dos mundos, diz o livro dos Espíritos que nós estamos num planeta de regeneração e prova, de expiação e provas, e depois vamos passar para um planeta de regeneração e tal, e lá para cima, onde ainda é difícil imaginar, estão chamados planetas divinos, onde a matéria já não pinta nada, a matéria não influi. Então, se a matéria não influi, não há reencarnações, não há corpos. O que é que existe nesses planetas, nesses mundos? É apenas a alma, porque de acordo também com o Espiritismo, a alma é um ser simples. Somando a alma a um perispírito, dá o espírito. O que é o perispírito? O perispírito é uma espécie de uma luva, é como os cabos de um computador para ligar a uns periféricos, a uma impressora e tal, que é para se ligarem a um corpo. Ora bem, e depois há o corpo, e depois o ser humano é um ser triplo, porque a alma mais o perispírito e mais o corpo, ok? Portanto, quando ele se liberta do corpo, se ainda vai andar a errar na erraticidade à volta de um mundo onde vai reencarnar, depois mantém ainda a luva, ok? Os cabos, para estar pronto para a próxima. Mas se já depois vai para um planeta divino, em que já a matéria não tem influência nenhuma, não há encarnações, então fica só como alma. Então, há aqui leis que não são imutáveis nesse sentido, que valem em todo lado. Por exemplo, a lei moral da reprodução. Como a lei moral da reprodução regula duas coisas. Regula o amor, mas permitir também que outros espíritos agarrem um corpo. Nós só damos aos nossos filhos o corpo, eles são nossos irmãos, como espíritos vimos todos do mesmo lado, somos todos irmãos, ok? Portanto, se não há encarnações, esta lei moral da reprodução num planeta divino não tem, tal como a destruição de quê? Destruição das carcaças, ela existe para se dar um fim útil às carcaças, para ajudar no controle das espécies materiais vivas, mas num planeta onde não haja reencarnações, vamos destruir o quê? Estão a ver? Claro, está errado? Não, temos é que olhar mais adequado a cada mundo. Estas leis estão adequadas ao mundo, são perfeitas, são, e nós estamos a tentar descobrir um bocadinho mais da perfeição e pondo em causa algumas coisas que a nossa curta linguagem nos põe problemas. Portanto, o convite do Espiritismo é isto, é raciocinar. Não deem por sentado nada, leiam, conversem, não tenham receio de pôr em causa tudo que lá está. Não temos cá livros sagrados, não temos cá nenhuma Bíblia, não há cá nada disso. Tudo está em causa, tem é que ser raciocinado. E assim, a nossa fé, diz Allan Kardec, nomeadamente no Evangelho, que é o Espiritismo, capítulo 19, a fé move montanhas, diz que a fé inalterável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento. Portanto, nós temos que poder justificar as nossas crenças. Bom, seguindo, de onde é que isto vem, como é que aparece? Bom, todos nós sentimos isto. Todos nós, uma das evidências é que quando nós nos deparamos com um problema na vida que nós não tínhamos experiências sobre ele, a gente tem uma vozinha cá dentro que nos interroga, estarei a perceber bem, estarei a perceber mal, ficamos ali a hesitar e tal, não é? Às vezes vamos perguntar a um amigo e tal. Porquê? Porque a gente todos vimos programados com uma coisinha que nos chama, então vimos todos com isto, na consciência, e claro, isto vai-se apurando ao longo das encarnações. Naturalmente que quando nós vamos desenvolvendo, a encarnação é para nos ajudar a progredir mais depressa. Portanto, nós quando vimos mais adiantados, há já coisas, problemas hoje há coisas que a gente resolve, sabe muito bem o que é bem proceder, mas que se calhar há 2 ou 3 encarnações atrás era um problema muito grande, era das tais que nos deixavam dúvidas. Hoje temos outras dúvidas para aí. Muito bem. Claro que isso leva-nos a falar do bem e do mal. O que é que diz o Livro dos Espíritos? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Por outro lado, estas questões do bem e do mal têm a ver com a moral.
Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aquela historiazinha que vos contei de início, da calça das senhoras, que agora é moral, mas já foi imoral e tal, não sei o que mais. O que eu vos quero agora aqui trazer é que exatamente o Espiritismo tem que ter cuidado com essa questão. O que é que diz aqui? Que a moral é a regra de bem proceder, de acordo. Mas depois diz assim, funda-se, baseia-se, não é? É sinónimo, baseia-se. Então, se baseia, então quer dizer que detrás de uma orientação de bem proceder está um ato chamado observância da lei. O que é observar a lei de Deus? Se pegarem, o que é observar um decreto-lei que saia hoje no Diário da República? É ler, interpretar e levar à prática. Isto é um ato inteligente, não é? Obriga ao uso da razão. Ler o decreto-lei e interpretar, não isento de erros, todos podemos errar, e levá-lo à prática. Aqui é a mesma coisa. Portanto, a moral tem a ver com os costumes, o bem proceder e o mal proceder que é aceito numa sociedade. Mas detrás disso tem que haver uma justificação do que é bem proceder ou mal proceder através de um ato da razão. Por isso, se socorre da ética, que é a chamada filosofia moral. Ok? Filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Portanto, é preciso nós conseguirmos justificar. Nós costumamos dizer que o Espiritismo, então, pauta-se pela ética e influencia a moral. Ao justificarmos o que é bem e o que é mal, influenciamos junto das pessoas da nossa sociedade a um comportamento, mas que lhe dizemos, isso é bem proceder por isto, por aquilo, ou é mal proceder por isto e por aquilo. E não porque alguém diz, porque o diretor do centro diz, porque o avô fazia. Não. Ok? Também se costuma dizer que o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, o bem continua a ser mesmo que ninguém o pratique. Para um espírita isto não pode ser. Todo mundo faz, não pode ser. Certo? A gente tem que ter uma justificação. De outra maneira, vamos entrando numa espécie de um rebanho e vamos seguindo uma torpe. Não pode ser. Não é isso que nos traz aqui. Muito bem. Às vezes perguntam-me, bem, mas isto não há aí uma forma simples de nós vermos bem o que é bem e o que é mal. Eu costumo usar uma metáforazinha do euro, baseado em 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Portanto, aqui a moeda de euro tem, como qualquer moeda, tem uma cara e uma coroa, digamos, tem 2 faces. Numa delas consideremos a relação com a sociedade, entre nós, seres humanos. Na outra, consideremos aquilo que não é a relação com os seres humanos, seja com os animais, com os vegetais, tudo o resto é natureza, chamada natureza, ok? Quando vamos para desta parte da moeda, a cara, que é a sociedade, reparem, ela também tem uma moeda de euro, também tem uma parte interior que, digamos que é de prata, e uma parte exterior que é de ouro. O ouro vale mais que a prata. Também assim é, há 2 perguntinhas no Livro dos Espíritos. Diz a primeira, não fazer o mal, em 632, portanto, baseado na máxima de Jesus, não faça aos outros, não queres que façam a ti. Esta é mais ou menos no nosso estado de adiantamento já vamos respeitando e vamos tendo cuidado, nem sempre conseguimos cumprir, mas tentamos. Ok, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a outra, que vem na pergunta 642, por isso é que é o ouro, fazer todo o bem para evitar o mal. Exemplo, imaginai que ao vosso lado está um amigo ou uma amiga que tem um problema que vocês conhecem, vocês já passaram por ele, mas vocês conhecem muito bem a vossa amiga ou o vosso amigo e dizem assim, e pá, eu sei como é que ele pensa, se eu lhe vou dizer aquilo que eu penso, não é exatamente aquilo que ele quer ouvir, ainda vou estragar a nossa amizade. Então é melhor não lhe dizer nada e lá de bater com a cabeça na parede. É mal proceder. Tem que se ter a coragem, com educação, com amizade, respeitando a opinião dele, dizer-lhe, olha, não vais tomar a mal o que eu te vou dizer porque quero-te muito e quero-te ajudar. É que eu passei por esta situação e nesta situação eu verifiquei que a melhor solução seria esta e não a outra e dar-lhe as razões. Eu sei que não é o que tu queres ouvir, eu sei, já te conheço o suficiente, mas olha, a minha consciência manda que diga, agora tu escolherás o que tu quiseres, não tomes a mal eu não te ter dito aquilo que tu queres ouvir. E isto é exatamente fazer todo o bem para evitar o mal.
ok? Do outro lado da moeda é apenas evitar o excesso. Com os animais, com as plantas, é lícito nós matarmos um animal para comer, é ilícito nós matarmos um animal por prazer e desperdiçar a carcaça. Tal como um vegetal, é lícito nós matarmos, colhermos um vegetal para nos alimentarmos, é ilícito nós colhermos um vegetal e depois desperdiçar, esta alfacinha não está boa, vou colher a outra e tal. Não, evitar o excesso, ok? É esta a regra baseada nesta metáfora. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Temos, pois, esta noção. Isto não é matemática, não é contas certas. O bem proceder e o mal proceder, até nós, nos nossos tribunais civis, entram lá duas pessoas que cometeram o mesmo crime, exatamente o mesmo crime, mas em circunstâncias diferentes, e saem de lá com penas diferentes. Porquê? Diz o juiz que, sei lá, os dois atropelaram alguém, mas há um que atropelou de propósito e há outro que atropelou sem querer. O que atropelou sem querer será com uma pena menor do que aquele que atropelou de propósito. É lógico. É o que aqui é dito nesta pergunta. O mal exponencia com a intenção em praticar. Eu já sei que é mal e mesmo assim vou fazer. Devo ser punido de uma forma superior àquilo que o fez sem querer. Ok? E se a lei de Deus, se a lei dos homens já diz isto, quanto não dirá a lei de Deus? Também, por outro lado, o bem exponencia com a dificuldade em o praticar. Exemplo, imaginai que agora quando saíres aqui do centro, passais aí a caminho de vossa casa e está lá um mendigo que vocês já conhecem, está sempre, diz uma moedinha e tal. E vocês metem a mão à bolsa e dão-lhe a moedinha que vos sobra. Não está mal, estão a fazer caridade, está certo. Mas vou experimentar fazer de outra maneira. Em vez de lhe darem a moedinha assim, amigo, vem daí comigo e vem jantar à minha casa com a minha família. É mais difícil, não é? Mas é melhor. Estão a ver? Portanto, o bem exponencia com a dificuldade em praticá-lo, o mal exponencia com a intenção em o praticar. Ok? O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Muito bem, com isto que não vimos, cá está o satélite que nós vamos tratar hoje e o Sol do nosso sistema solar. Por isso eu, quando comecei, vos dizia, está aqui o universo todo e está aqui o nosso sistema solar. Hoje vamos tratar deste satélite. Está aqui o Sol, que é a última lei, a lei de justiça, amor e caridade, que é a mais importante, e estão aqui as outras todas. Nós já fomos tratando algumas e hoje é dia de mergulharmos aqui. Vamos lá ao nosso satélite. Lei moral da sociedade. Lei moral da sociedade, vamos começar. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Portanto, nós estamos aqui para viver em sociedade. Vocês já sabem que é o mais difícil, não é? É o mais difícil. Nós temos problemas no relacionamento com os outros, até mesmo em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, etc. Mas também não é por acaso. Portanto, isto é que é o mais difícil e não é por acaso que assim é. Portanto, nós estamos aqui para viver em sociedade e isso é uma oportunidade que nós temos de progredir. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Cá está, aquilo que vínhamos já falando. Nós, por muito que nos custe, e já todos nós temos a noção que o que é difícil é mesmo viver. Muitas vezes costuma-se até dizer que a cotidiania é um teste diabólico, e quem vive com alguém, seja família, etc., sabe disto. Sabe disto. E também se costuma dizer que às vezes no Espiritismo, quando buscamos razões para encontrarmos desafetos na família consanguínea, isso tem que ter uma razão, se não vem desta vida que está conscientado de vir de trás. Portanto, e costuma-se dizer que na família consanguínea costumam estar os grandes inimigos do passado. Dou-vos um exemplo. Porque é que se nós somos todos irmãos, vimos todos do mesmo lado, eu e vocês são irmãos, vocês e os vossos filhos e as vossas esposas e os vossos maridos, irmãos são, ponto final. Portanto, desempenham nesta encarnação um determinado papel. Agora, porquê é que vocês têm os filhos que têm e não me têm a mim? Já que o vosso filho também é meu irmão. Por alguma razão tem que haver uma razão do passado. Eu vou-vos oferecer uma, é muito caricata, muito simples. Imaginai que numa encarnação anterior vocês assassinaram aquele espíritozinho que agora é vosso filho. Faz todo o sentido que mais tarde vêm esquecidos, porque estava ali o vosso inimigo do passado, e lhes deem a vida, quer dizer, dar o corpo, que lhe retiraram numa encarnação anterior. Estão a ver? É muito corriqueira esta situação, mas há outras. Nada é por acaso. Por isso é que a gente depois às vezes apanha com um filho ou com uma filha e diz assim, epá, tenho 2 filhos, pá, um é porreiríssimo e tal, o outro, pá, sempre ali uma resistência e tal. Isto vem de outra coisa, porque a gente não se lembra, e não se pode lembrar. Então se eu agora me fosse lembrar que o meu pai me tinha assassinado numa encarnação, ia estragar-se tudo. Portanto, Deus provia isto com um esquecimento providencial, certo? Mas vem-se umas reações, não é? Portanto, estamos aqui para burilar e para trabalhar. Estão a ver? Muito bem. Sigamos. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Portanto, isolamento instintivo não, meus amigos, porque até pode ser uma tentativa de egoísmo. Há muita gente que, para fugir às responsabilidades de se relacionar com os outros, quer isolar-se. Não, estamos aqui por algum motivo, nos puseram aqui, com uma série de pessoas à nossa volta, estamos aqui para nos entendermos, para nos harmonizarmos, para olharmos para os nossos pontos de vista com uma forma tranquila. Ninguém consegue apreender o que se chama realidade. A realidade é inapreensível para todos. Nós o que é que vemos da realidade? Vemos o que nós chamamos verdade. É a mesma coisa, imaginai que este copo agora tinha metade, estava com água, e havia umas pessoas que diziam assim, está meio cheio, outras pessoas diziam, está meio vazio, e eu dizia, está com 50% de água e 50% de ar. E os três temos razão, estão certos. 3 verdades certíssimas sobre a mesma realidade. A realidade é isto, é um copo com água aqui dentro e nós só nos estamos a ver isso, mas podíamos ver muito mais, podíamos olhar aqui as moléculas do plástico, de que é feito, o carbono e mais água. Vamos ver. É uma coisa, mesmo as mais pequeninas coisas são uma coisa super complexa. Nós vemos segundo uma verdade. Portanto, tenhamos a noção que quando nós conversamos com o outro, nós vemos assim, nós vemos segundo uma versão dessa realidade. A nossa verdade é apenas uma versão. Portanto, não vamos tentar impor a nossa ao outro, porque ele tem tanto direito a estar seguro da dele como nós. O que nós podemos fazer é, olha, está bem, mas tu já viste deste lado, estás a ver deste lado, mas olha que deste lado também há outra coisa e tal. E se nós, conversando, pudermos abandonar as que tínhamos e seguir com uma mais rica, encantado da vida. É isso que nós devemos fazer, ok? Muito bem. Seguindo. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho isto não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens.
No isolamento, ele se embrutece e definha. Portanto, cá está. Qual é o objetivo de não estarmos aqui sozinhos e termos que nos relacionarmos com os outros, mesmo com os maus feitiços dos outros e tal? É para progredirmos, porque realmente cada um tem a sua verdade e é da junção delas que nós evoluímos. Hoje em dia nós já temos aqui nos telemóveis, a gente faz vídeos, não é? Mas os telemóveis fazem fotografias e fazem vídeos, não é? Se eu tirar uma fotografia aqui desta coisita, pronto, eu tiro uma fotografia e aparece, por exemplo, isto assim. E o outro vem e tira deste lado, ok? E a versão de um é deste lado, e a versão do outro é deste lado. Mas se eu agora fizer um vídeo e com isto, vou abrindo isto e mostrar que isto é para entrar no computador e tal, não sei o que mais, fiquei com uma verdade mais completa, não é? Ok? Estão a ver? Portanto, claro, já é mais completa do que só ver uma ou só ver outra. Se eu juntar as duas e perceber que uma é de uma face e outra é de outra, melhor. E se eu vir o vídeo, ainda melhor. Mas mesmo assim não está tudo. Porque se eu for desmontar isto, vê-se uma montanha de coisas que a gente não estava a ver, nem sequer no vídeo. Estão a ver? Portanto, não nos enamoremos da nossa verdade. Sempre que outra melhor surgir, a gente deve mudar. Kardec disse isto. Na Gênese, na última obra da codificação, na parte primeira, onde fala da natureza do Espiritismo, parágrafo 55, ele diz que o Espiritismo segue ao lado, como ciência, segue ao lado das outras. E se em algum momento uma das outras ciências estão ao lado, mostrar uma melhor verdade que aquela que o Espiritismo tem, o Espiritismo aceita. Porque não é dogma, não é a verdade absoluta, não é. Ok? Muito bem. Parte de isolamento e silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Portanto, isolamento é eu não quero relacionar-me com os outros, eu estou preocupado comigo, é egoísmo, não estou a ser útil aos outros, condenável. Ok? Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Portanto, não há alternativas, meu amigo. O isolamento não há. Nem sequer quando as pessoas às vezes nos dizem para ter uma expiação, calma lá. Ao isolar-se não está a ajudar, não está a contribuir com os outros, não está a ser útil aos outros. Calma. Há muita falácia no meio disto tudo. Portanto, raciocinar, perceber, ok? Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Portanto, isolamento só se for para ajudar. Nós conhecemos, por exemplo, muitas pessoas celibatárias que abdicam de viver em sociedade ou em família, mas dedicando a vida a todos. Até no Espiritismo temos gente. Temos Divaldo Franco, Chico Xavier. Um referencial, Cristo. Cristo não era celibatário. Era. É claro que a gente, também na lei moral da reprodução, a gente já sabe que aquilo serve para duas coisas. Serve para amor e para dar corpos a outros espíritos. É claro que nem Cristo, nem Divaldo Franco, nem Chico Xavier, metade da lei moral da reprodução não a cumprem, certo? Mas compensam-na pelo amor ao dedicarem a sua vida ao outro. Claro que não podemos ser todos assim, porque senão, então como é que depois nascíamos?
como é que permitíamos a outros? Se cada um fosse ser celibatário ou fosse embarcar numa relação do mesmo sexo, como é que depois se produzem outros? Não está errado, nem as relações do mesmo sexo estão erradas. Servem o amor, é como o celibatário, sim, mas a respeito de produzir outros corpos, não. Mas claro, pode, desde que seja presidido pelo amor e ajudar outros, está tudo bem. Agora, isolar-se para eu não me chatear com mais ninguém, isso é que está mal, ok? Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Portanto, se Deus nos deu a capacidade de falar, Ele não se enganou. Se nós vimos arranjar uma solução que voto de silêncio é que é bom, está errado. Okay? Outra coisa é que de quando em quando a gente faça silêncio, porque também já a sabedoria popular diz que muitas vezes é melhor a gente calar-se e deixar as coisas passar. Mas isso é uma coisa temporal e bem focalizada. Agora, para toda a vida, tu se queres ir para ter uma vida espiritual muito melhor depois da morte, não fales com ninguém, priva-te de falar. Não. Então, se Deus nos deu a todos esta capacidade, ok? Laços de família. Vamos olhar, por exemplo, aqui aos animais. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Muito bem, é natural, nós vemos isto, os animais acabam por abandonar o seu... porque não têm ainda a percepção do bem e do mal, é uma vida mais física. Lá chegarão, porque têm um princípio inteligente que há de se desenvolver e um dia chegará a animar corpos como este e ter a perspectiva moral. Eu, por certo, já animei o corpo de um cachorrito, não me lembro é quando, aí uns milhares de anos atrás, se calhar, pronto, por aí adiante. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Como nós nos podemos amar como irmãos se não tivermos irmãos? Ok? Portanto, é por isso que nós temos este dever de nos relacionarmos, por um lado, porque progredimos, e os laços de família, ao invés dos animais que lhes falta a questão moral ainda, é exatamente para nos ajudar a perceber as questões do bem e do mal, relacionar sobre isto e progredir mais rapidamente. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Tal e qual, nem vale a pena dar volta. Portanto, nós desenvolvemos estes laços de família, nós somos diferentes dos animais e sentimos esta ligação,
E esquecê-la era, olha, é voltar ao material, é ao dinheiro e às coisas, íamos ter uma recrudescência do egoísmo humano. Consideraria o homem ser mais feliz quanto mais dinheiro tivesse, quanto mais bens tivesse e menos ajudasse os outros. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para esta palestra, consultei estas obras que aqui estão. Cá estão as obras básicas da codificação, também há alguns livros de filosofia. Este é o link aqui do filmezinho que tivemos a ver. Eu estou a gravar como habitualmente esta palestra e vou colocá-la neste canal de YouTube Espiritismo JG, amanhã ou depois já poderão ver e rever. Tem aqui também o meu e-mail para alguma pergunta que me queiram fazer. Também podem contatar comigo através de Facebook ou de Google. Se entrarem pelo meu Facebook, encontram logo no início, encontram um cursinho básico de Espiritismo. Aconselho, por exemplo, a quem vem pela primeira vez, se quiser fazer este cursinho e ficar a perceber o que é, baseia-se numa palestra. Pronto, e tem também aqui no centro. Isto é para fazer pela internet e no telemóvel, nos tempos livres, mas nada melhor do que fazer com assistência presencial do centro. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Pronto, estou à vossa disposição para qualquer pergunta, seja sobre isto, seja sobre outra coisa qualquer. Muito obrigado pela vossa atenção.